de Cleves foi a quarta esposa do rei Henrique VIII e ficou conhecida na história como a Irmã Feia. Ana de Cleves nasceu no dia 22 de setembro de 1515, na Alemanha. Era filha de João III, Duque de Cleves, e Maria de Juliberg. Ana tinha 3 irmãos, Sibila, William e Amélia. A linhagem de Ana de Cleves não faltava distinção. Ela podia alegar descendência real por parte do pai, de Eduardo I, e sua primeira mulher, Eleonor de Castela. O pai de Ana, João III, era um homem educado e culto, que foi influenciado por Erasmo de Roterdã, seguindo um moderado caminho dentro da reforma protestante que ocorria na Europa. Já sua mãe não era nenhuma Isabel de Castela. Era uma católica rigorosa, não sujeita às ideias liberais de reforma do pai e do marido. Por isso, era bastante rígida na criação de suas filhas, que nunca tinham permissão para se afastar muito do alcance de sua mão. Henrique VIII permaneceu solteiro por mais de 2 anos após o falecimento de sua terceira consorte, Jane Seymour, em 1537. Isto ocorreu tanto por seu luto quanto pelas tentativas de Cromwell em conseguir uma boa pretendente no continente, logo após a morte de Jane. A busca por uma nova rainha começou em 1538. Henrique queria ser distraído e excitado. Sua esposa teria a responsabilidade de providenciar para que ele se sentisse disposto a bancar o cavalheiro. O rei deixou a cargo de seus embaixadores encontrar a esposa ideal, já que, como marido, o rei da Inglaterra não tinha naquela época uma reputação muito boa. Afinal, ele se divorciou de uma mulher que estava envelhecendo e se casara com a amante, dama de companhia da primeira. Mandara-lhe cortar-lhe a cabeça sob acusação de adultério e casara-se com a dama de companhia dela. Após o cisma com Roma, a Inglaterra ficou isolada politicamente e provavelmente vulnerável. Foi esta circunstância que levou Henrique e seus ministros a examinarem a possibilidade de uma nova aliança no continente. Havia 2 métodos convencionais para selecionar uma princesa candidata, e nenhum deles envolvia desfile em frente do possível noivo. Um deles era uma visita pessoal de inspeção, feita por um enviado de confiança ou um embaixador no país, ou alguém especificamente encarregado dessa tarefa delicada. Outro método era complementar, consistia em encomendar um retrato especial, a fim de compará-lo com os relatórios diplomáticos. Em 1539, o mais famoso pintor da corte Tudor, Hans Holbein, foi enviado pelo monarca para a corte do Duque de Cleves. Holbein pintou as irmãs de Cleves e Henrique decidiu ter um contrato com Ana, a mais velha das duas. Naquela época, a Inglaterra era vista como um importante aliado em potencial contra a França e o Sacro Império Romano, que após uma trégua decidiram colocar-se contra os países que haviam abdicado da autoridade papal. Além disso, a Inglaterra também estava interessada em buscar alianças com reinos que pudessem apoiar a reforma de sua igreja. Antes de se tornar noiva de Henrique VIII, em 1527, aos 12 anos de idade, a jovem Ana foi prometida a Francis, o jovem de 10 anos de idade, herdeiro do Duque de Lorena. Devido à morte do pai de Ana, o noivado foi considerado como não sendo oficial e acabou por ser cancelado em 1535. Finalmente, em 4 de outubro de 1539, o tratado de casamento com Cleves foi finalizado, apenas 2 meses após Holbein ter finalizado seu retrato. A princesa Ana estava agora destinada a ser a rainha da Inglaterra. Há alguns indícios de que a mãe de Ana não estava disposta a deixar que a filha fosse para a Inglaterra. A duquesa tinha um amor especial por aquela filha. Era possível que essa resistência fosse devido ao caráter protestante da Inglaterra. No dia 11 de dezembro, ela estava em Calais, à espera de um vento favorável para levá-la a Deal. Ela esteve por lá por quase 2 semanas, enquanto Henrique a esperava em Greenwich. O rei ficou impaciente e decidiu encontrar sua noiva antes do prazo. Acompanhado de alguns cavalheiros, seguiram disfarçados com capas e capuzes para não serem reconhecidos. Eles foram secretamente a Rochester, onde o monarca subiu para a sala onde Lady Ana se encontrava. Ao adentrar o local, Henrique a encontrou admirando para fora de uma janela, uma tourada que estava ocorrendo no pátio. Ele então a abraçou, mostrando um presente que havia lhe enviado de ano novo. Envergonhada e sem saber quem era tal pessoa, afinal ele estava disfarçado, Ana agradeceu timidamente. Este foi o primeiro contato que tiveram.
Ana mal falou com o desconhecido. Ana era alta e magra, de beleza mediana, com um rosto que exprimia determinação e decisão. Havia em seu rosto uma expressão de firmeza para compensar sua falta de beleza. A filha de Cleves era séria, ou de qualquer maneira era de acordo com os padrões ingleses, e aparentava mais idade do que tinha. Era séria porque não fora treinada para ser outra coisa, e a moda alemã era muito diferente da moda inglesa. Embora Henrique VIII nunca tivesse jurado que tinham trazido uma égua de Flandres, essa história apócrifa resume a distância e diferença entre a corte de Cleves e da Inglaterra. Ana não sabia ler nem escrever em qualquer outra língua que não a sua natal. Seu idioma aos ouvidos ingleses era totalmente desagradável. Os habitantes de Cleves tinham uma fama de adorar uma bebida, mas as investigações não encontraram prova alguma de que Ana bebesse. Pelo contrário, dizia-se que ela ocupava a maior parte do tempo com sua agulha. Henrique se acostumara com esposas que sabiam fazer tudo aquilo e muito mais. O soberano tinha um amor pela música, pelo canto e pela dança. Ele acreditava que sua consorte iria possuir dons musicais. Mas ninguém podia examinar o canto de Lady Ana, pois ela não sabia tocar nenhum instrumento e nem cantar. Aos 23 anos de idade, era tímida, ignorante e humilde, de condições muito baixas e nobres. A pobre Ana de Cleves estava sem condições suficientes para enfrentar o sofisticado mundo que ficava um pouco fora do alcance de sua mãe. E ela também não possuía as artes para encantar um corpulento marido ranzinza, incerto quanto à sua virilidade, quase 25 anos mais velho do que ela. Afinal, de quem era a culpa? Ana de Cleves era realmente feia? Há indícios de que sua aparência era agradável. Rubens a pintou de frente para talvez esconder seus defeitos. Foi feita uma análise do retrato, apontando o nariz mais comprido por baixo da pintura. O nariz feito por Rubens não é curto, porém não é comprido. Depois vem o problema da pele de Ana. Na pintura era branca, porém pessoalmente era muito mais escura. O rei ficou desapontado, pois esperava uma bela noiva jovem, e receberam a jovem que não despertara nenhum desejo. Na noite de Reis, em 6 de janeiro de 1540, aconteceu em Greenwich o casamento de Henrique VIII, viúvo de 48 anos com 3 filhos, com Ana de Cleves, nascida no estrangeiro, donzela, com a metade da idade dele. A cerimônia teve lugar nos aposentos da rainha, onde, por falar nisso, o rei também tinha se casado com Jane Seymour. No anel de casamento da noiva estavam gravadas as palavras: "Deus me proteja". Depois, o casal real saiu em procissão. A nova rainha Ana estava vestida com um traje feito de tecido prateado, pendurado de joias e com os cabelos caídos para indicar o seu estado de solteira, encimados por uma diadema de pérolas e pedras preciosas, entrelaçadas com alecrim, tradicional emblema de amor e fidelidade no casamento. Um observador escreveu: "Uma bela vista de se ver", mas o rei não achou e deixou isso muito claro. Os dois retornaram para Greenwich e o rei ficara num desespero ressentido. Para Cromwell, ele gritou que se tivesse sabido antes o que sabia agora, Lady Ana jamais teria entrado no reino. O rei se lamentava, dizendo de maneira repetida que Lady Ana era de forma alguma tão bonita quanto tinha sido informado. Nessa crise, ainda era possível que o rei se salvasse no último minuto, pois existia um pré-contrato de Lady Ana com Francis de Lorena, que nunca fora examinado com muitos detalhes. O conselho do rei começou a investigá-la. Infelizmente, o resultado não foi nada positivo para o rei. Realmente, havia um contrato que fora revogado. Além do mais, os dois eram apenas participantes esponsais, isto é, futura noiva. Sem conseguir achar um motivo para desfazer o casamento, o rei disse: "Não estou sendo bem tratado." Essas palavras certamente devem ter provocado calafrios em muitos corações. Antes do casamento, ele disse a Cromwell: "Senhor, se não fosse para dar uma satisfação ao mundo e ao meu reino, por nada neste mundo faria o que terei que fazer hoje." Você deve estar se perguntando: se ele não gostou dela, por que se casou? A explicação do rei foi simples.
Casou-se com ela por temer provocar que o ducado de Cleves fosse para o lado do imperador Carlos V e para as mãos do rei francês. Naquela circunstância, não foi surpresa que a noite de núpcias não tenha sido nada agradável. O encontro dos dois foi um tremendo fracasso. No dia seguinte, Cromwell perguntou ao rei o que ele tinha achado da rainha. O rei respondeu de forma clara: "Eu não gostei muito dela antes, agora gosto muito menos." Como era natural, ele apressou-se em culpar a rainha e não a si próprio. O problema agora era o corpo dela, não sua beleza. Comentou com um membro da casa real que sua esposa tinha seios tão flácidos e outras partes do corpo que ele desconfiava que ela fosse virgem, que ele jamais poderia, ao lado dela, sentir-se provocado e levado a conhecê-la carnalmente. Houve vários depoimentos, mas todos se resumiam na mesma coisa: o rei não tinha condições de consumar o casamento. Apesar de deitar-se noite sim, outra não, Ana continuava tão donzela como nascera, pois o rei não introduzia coisa alguma nela. Ao mesmo tempo, não havia dúvidas quanto à virilidade do rei. Henrique culpou a flacidez nos seios a causa de sua falta de prazer. Devemos lembrar que o problema não era Ana de Cleves, muito menos seus seios, e sim a necessidade de Henrique em livrar-se dela sem qualquer parcela de culpa. E a rainha, o que ela sentia a respeito daqueles toques e daqueles sinais de impotência? Ana era totalmente ignorante a respeito desse assunto. Meses depois, as damas de companhia tiveram uma conversa com a rainha a respeito desse assunto. Em resposta, a rainha Ana de Cleves falou: "Quando o rei vem para a cama, ele me beija e segura a minha mão e me deseja boa noite, meu amor. E de manhã me beija e diz: adeus, querida. Isso não é o bastante?" perguntou ela. Sua dama de companhia disse: "Madame, tem de haver mais, senão vai demorar muito até termos um duque de York." A ignorância de Ana deve ser a criação de sua rígida mãe, que negava uma educação mundana. Mesmo assim, Ana estava feliz nos primeiros meses do seu casamento. Tinha uma equipe para auxiliá-la, e nessa equipe estava uma jovem chamada Catarina Howard, prima de Ana Bolena e sobrinha de Norfolk. Não demorou muito e no verão de 1540, Henrique VIII apaixonou-se pela bela e jovem dama. A última aparição da rainha Ana de Cleves em seu papel de consorte aconteceu nas comemorações do dia 1º de maio de 1940. Nesse mesmo ano, Thomas Cromwell foi preso e condenado por traição, sinal de que Henrique estava disposto a se vingar de todos aqueles que o enganaram em relação à beleza de sua quarta esposa. Henrique buscava uma solução para desfazer esse casamento e avisou que, se não encontrasse, todos iriam pagar caro. O rei tinha duas possíveis justificativas para se divorciar de Ana de Cleves. Primeiro, havia a questão do pré-contrato e depois havia a questão da não consumação. Esta era a mais evidente causa da anulação segundo as regras da igreja, mas uma causa inevitavelmente difícil de provar. O passo seguinte seria garantir a cooperação da própria rainha Ana. Isso era vital para que se fosse resolvido a questão do divórcio, pois o rei não queria que o ducado de Cleves, comandado pelo irmão da rainha, William, se tornasse inimigo da Inglaterra. Até onde é possível imaginar, Ana de Cleves não fazia ideia alguma do destino que aguardava. Naquele verão, a vida para ela parecia ter ficado mais agradável. Ela estava aprendendo o inglês aos poucos e, além do mais, o povo estava gostando muito dela. Porém, no dia 24 de junho, a rainha foi transferida para o castelo de Richmond, com a desculpa da ameaça de peste. No dia seguinte, uma delegação foi procurá-la e comunicou que o rei descobrira que o casamento deles não era válido. Segundo uma versão, a rainha Ana desmaiou ao receber a notícia. Outra versão diz que a rainha Ana recebeu a notícia sem que sua fisionomia alterasse. O conhecimento de que o rei Henrique mandara executar sua segunda esposa certamente influenciou na sua submissão. A rainha Ana assinou a carta de submissão, assinando Ana, filha de Cleves, em vez de usar seu posto ou título de rainha. Se foi por sorte ou movida pelo instinto, Ana de Cleves ofereceu uma imagem ao rei de uma mulher totalmente submissa, aceitando a vontade dele. Henrique, por sua vez, se mostrou generoso com sua ex-mulher.
Ela deveria ter precedência sobre todas as damas da Inglaterra, exceto as filhas do rei de qualquer casamento e as já existentes. Ela receberia um maravilhoso dote com propriedades em diversos condados. Tudo isso valeria enquanto Lady Anna vivesse. Só tinha apenas uma condição, de que ela não passasse para além-mar. Seria naturalizada como súdita do rei e levaria uma vida nova, próspera e feliz, com uma boa irmã adotada por Henrique VIII. Assim, Ana de Cleves foi formalmente destituída da posição de rainha da Inglaterra, que ocupara durante 6 meses e alguns dias, um período menor do que o da trágica rainha Jane Seymour, que fora rainha apenas por 18 meses. Ana mandou uma carta ao irmão, William, Duque de Cleves, explicando a situação. Considero Deus contente com o que foi feito e sei que não sofri nenhum prejuízo. Insistindo com seu irmão que continuasse a amizade com a Inglaterra. No final da carta disse: peço que você aceite essa situação, a fim de que não me aconteça o pior. O Duque de Cleves recebeu a notícia e a carta de Lady Anna de um grado não muito bom, mas depois foi anunciado que não haveria nenhum rompimento com a Inglaterra. Assim terminou o 4º casamento do rei, para o espanto geral de toda a Europa. Quando disseram ao rei Francisco que o rei Henrique livrara-se de sua rainha, ele repetiu incrédulo: a rainha atual? Lady Anna permaneceu na Inglaterra mesmo após o divórcio e fazendo constantes visitas ao rei que se encontrava doente. Em 1541, Ana de Cleves, então com 25 anos, prestou homenagem à nova rainha, encerrando a noite dançando com Catarina Howard, de 19 anos, enquanto o rei ia mancando para a cama porque a perna estava doendo. Ana de Cleves passara a gostar da Inglaterra e, falando um pouco mais da língua, a gostar dos ingleses e também a ser apreciada por eles. Ela parecia ter uma predileção especial por Elizabeth, que estava com quase 7 anos na época do divórcio. Também mantinha uma amizade com Mary, que era da mesma idade que ela. Ana de Cleves poderia fazer um humilhante retorno para Cleves, de onde havia saído com tanto orgulho para ser rainha, e viver novamente aos cuidados da mãe, enquanto seu irmão negociava um casamento para ela. Na Inglaterra, por outro lado, ela detinha uma posição honrosa, não de mulher rejeitada, mas de primeira-dama depois da rainha e das filhas reais. Como uma viúva rica, ela contava com uma grande criadagem, renda e muitas propriedades, livre da necessidade de se curvar a qualquer autoridade masculina, exceto do rei. Assim, Lady Anna ficou na Inglaterra. Começou a beber e gastar muito dinheiro, sem nenhum homem para detê-la. Após a decapitação da 5ª esposa de Henrique, Catarina Howard, em 1542, Ana criou certa esperança em voltar a ser rainha da Inglaterra, porém sem sucesso, pois o rei já estava com a 6ª esposa em mente, Catarina Parr. Ana presenciou o casamento e a morte do rei e de sua rainha, Catarina Parr. Viu o rei Eduardo VI morrer e Elizabeth subir ao trono, morrendo em 16 de julho de 1557, com apenas 42 anos. É provável que a causa de sua morte tenha sido um câncer. Ela ultrapassara a expectativa de vida do seu sexo, com tanta frequência fixada em nível baixo, devido ao perigo que ela nunca tivera a chance de correr, ter filhos. Ana de Cleves morrera 10 anos depois de Henrique VIII, o homem com quem estivera casada durante 6 meses. Ana foi sepultada na abadia de Westminster. Olá! Então, você gostou da história da Ana de Cleves? Eu simplesmente amei! Então não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!